chamo Vinícius, sou Head de Growth Marketing da Spark, muito prazer. Do meu lado esquerdo, para não errar, está a Lina, minha colega aqui na Spark, Production Manager da Spark, então esses nomes em inglês que a gente tem costume de colocar. Lina, se apresenta aí rapidinho pro pessoal. Oi pessoal, boa tarde. Na Spark eu gerencio a área que a gente chama de Scale, trata de produtos em escala, e hoje a gente vai falar de uns produtos que é o meu xodó, que é o Microboost. Boa, sensacional. A Lina tem muito que compartilhar com a gente. Na minha frente, a Nath Rodrigues, diretora de atendimento da FKD Influencers. Obrigado, Nath, por ter topado, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Boa tarde, pessoal. Sou a Natália, sou diretora de atendimento da FKD, que é uma agência de Brasília que trabalha muito com microinfluência, por isso eu tô aqui para falar um pouco das nossas experiências com esses criadores, com esses projetos com marcas. Boa, sensacional. Isa, influenciadora, social media, empreendedora, trabalha em diversos nichos. Se apresenta um pouquinho pra galera, Isa. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Boa. Assim como a Spark, eu trabalho com redes sociais há 12 anos, então desde quando tudo era mato, né, eu fui aprendendo junto com as redes sociais a trabalhar, já trabalhei em diversas frentes de mercado em relação às redes sociais. Atualmente, além de influenciadora, eu também sou empreendedora, então hoje eu tenho uma consultoria que é especializada em posicionamento digital de marcas pessoais, de empresários. Legal, show de bola. Já falamos mais sobre isso também. Eu vou começar a embasar o nosso bate-papo com alguns números que eu trouxe. Um dos nossos dados, um dado que eu trouxe é sobre o mercado. O quanto o mercado de influência ele vem crescendo de forma contínua, já chegando em centenas de cifras quando a gente olha globalmente até o final de 2025. O mercado está para chegar em 25 bilhões de movimentação. Tá? Então, quando a gente mostra esse número, é o quanto o Brasil e o mercado global vem movimentando quando se fala da Creator Economy. Tá? Então a gente está sempre de olho nisso, porque o nosso negócio é fomentar a influência e também trazer a visão, né, de creators aqui para o bate-papo. Quando eu olho para outros mercados, pessoal, o Brasil ele tem uma relevância já maior do que o próprio México, Índia e China, quando a gente fala da distribuição de mensagem, da distribuição de mensagem da marca, né, através de creators. Então é um dado muito relevante, macro, mas para a gente entender que a gente está no mercado onde, se a sua agência, se a sua marca ainda não faz influência, talvez mude a ideia hoje aqui com o nosso bate-papo. O que vocês estão sentindo sobre o mercado de influência, assim, na prática, no dia a dia? Queria que você começasse, Nath, falando um pouquinho da FKD e o que tu sente que mudou do mercado desde o começo da FKD e agora. As necessidades mudaram, as dores ainda são muito similares a essas daqui que eu mostrei. Me conta um pouquinho da sua visão sobre o mercado da influência hoje. Então, Vinícius, eu vejo um mercado mais maduro. Graças a esses dados, eu sinto isso refletir muito no mercado mais maduro, que começa a enxergar a influência, o influenciador, não como algo que vai complementar uma estratégia de mídia apenas, mas como uma estratégia por si só, sabe? Então eu vejo marcas com uma vontade de construir uma narrativa a mais longo prazo, apostar mais em frequência, em um projeto always on, e eu acho que o crescimento dos micros confirma a maturidade do mercado, porque ele justamente reforça uma coisa que deveria, que eu vejo mais hoje acontecendo, mas que sempre deveria ser o ponto de partida de uma estratégia de influência, que é não olhar simplesmente para o número de influenciadores. Até porque pode parecer estranho o que eu vou falar, mas eu acho que o número de influenciador não consegue definir nem o tamanho do influenciador, porque hoje, se a gente pensa em um influenciador de moda com 50 mil seguidores, talvez para esse tema moda ele seja um micro, mas se ele fala de um nicho específico, moda sustentável, 50 mil pode ser um nome de alta relevância, Total, um big total. name, né? Então, deixa só...
Então, eu vejo que essa maturidade se reflete nessa necessidade, nessa vontade de construir algo maior com esses pequenos nomes e apostar não naquela coisa de simplesmente fazer barulho, mas de apostar em criar relevância nas comunidades e nos territórios certos, sabe? Sensacional. Puxando agora para vocês, uma visão de criadora que está no mercado, enfim, trabalhando com diversas marcas, né? O que o Curator enxerga do mercado atual que já mudou, há 10 anos era X, agora alterou para Y? Qual que é a visão do Curator no mercado de influência, para a gente também ter a tua percepção como criadora, né, de conteúdo? Legal. Bom, o que eu vejo no mercado hoje é que, pelo crescimento tão grande de micro-influenciadores, a gente percebe que tem muito influenciador para pouca marca. E a marca ainda, eu fico muito feliz de ouvir isso da tua parte, Nath, que você como, né, empresa que contrata influenciadores, você tem essa maturidade de entender a diferença de um micro para outro micro. Mas a maioria das empresas, principalmente para quem ainda não trabalha em parceria com uma agência ou não tem nenhuma empresa especializada em influenciador trabalhando em conjunto, eles não têm essa profundidade para saber diferenciar os micro-influenciadores. Então, muitas vezes eles acabam usando critérios que são muito superficiais, como, por exemplo, o número de seguidores, ou às vezes você entra num perfil, tem um monte de post viral, mas assim, a gente já sabe que post viral não paga boleto, né, literalmente. Então, viralizar por viralizar sem estratégia não vai gerar nenhum resultado efetivo. E eu vejo muitas marcas ainda errando muito na hora de contratar os influenciadores, porque não tem, né, algum apoio profissional nisso, por ser ainda algo que já está maduro no mercado, mas ainda por conta de ter muitas empresas também, elas não conseguem entender o mercado. Então eu vejo que esse é um grande problema. Eu já vi muitas campanhas sendo rodadas e eu olho como influenciador e penso, mas por que colocaram essa pessoa? Né? Qual será que foi o critério? E aí quando a gente abre os comentários, por exemplo, foi até um exemplo que me lembrei na cabeça, um monte de comentários negativos. Então, a que custo essa empresa contratou essa influenciadora? Entende? Então, eu vejo que o mercado ainda, as marcas ainda têm critérios que são critérios muito rasos em relação aos influenciadores, mas eu entendo também que tem coisas que são muito difíceis ainda de serem metrificadas, como a autoridade do influenciador, a credibilidade que ele tem com os seguidores. Então, talvez as marcas precisam pensar por um longo prazo eu vou primeiro, né, quem da equipe for responsável disso, acompanhar esse influenciador por 1 mês, 2 meses e entender se ele realmente é a pessoa ideal para representar a marca dele. Com certeza. E isso acaba fazendo com que a marca, num pós-campanha, veja um comentário negativo, veja resultados ali negativos e trave. Influência não funciona. Não funciona, exato. Influência não dá resultado, influência isso, influência aquilo. Mas tem muito também disso que tu comentou, do critério que começou ali, né? Então, comecei olhando seguidores. Vai dar certo. Lifestyle, 100 mil vai dar certo. Tá, mas parou aí, né? Eu queria que a Alina comentasse um pouquinho dessa parte dos critérios da curadoria, o quanto avançou isso para que a marca não caia nesse lugar, né? Com certeza. Eu trabalho com marketing de influência há 6 anos já, e eu sempre trabalhei com os micros, que é um pouco fora do padrão, né? A gente geralmente começa com os macros. E a gente acabou de viver a primeira década do marketing de influência. E pensa numa criança, com 10 anos, uma criança não faz muita coisa, ela ainda tá aprendendo muita coisa, ela ainda tá crescendo, tá estudando. Então, agora que a gente tá criando alguns paradigmas de mercado mais estabelecidos, isso que a Isa trouxe é muito importante. E a gente tem algumas novidades aí na Spark vindo por aí, de monitoramento, de estudo mesmo de comunidade, para entender melhor. Hoje a gente já tem uma expertise muito grande, principalmente com o Sprout, né, que a Nath também usa, que nos dá muitos dados mais profundos mesmo. Então, com quais marcas o influenciador já trabalhou, isso é uma coisa que a gente sempre olha, porque não adianta
pra mim, eu sou muito fiel, eu sempre compro um protetor de uma marca. Eu fui ver no varejista que eu compro geralmente, e eu já comprei esse protetor 10 vezes. Pra você me convencer de eu comprar um outro protetor solar, vai ser muito difícil. Então, o influenciador que eu sigo, que usa uma marca diferente, ele tem que construir isso dentro do dia a dia da pessoa pra me convencer de fazer alguma coisa. E não adianta a mesma pessoa fazer num dia um protetor solar X, no outro dia protetor solar Y e no outro dia protetor solar Z. Porque ninguém vai ficar comprando 50 protetores solares. Você precisa de um, você usa um por um mês. E aí você pensa, mas tem questão da pele e tudo mais. Então, quando a gente fala de seleção e critérios, a gente tem que ter essa profundidade mesmo. Então, hoje o número de seguidores não me diz nada. Principalmente em plataformas como o TikTok, por exemplo. Tem muitos casos de viralização. Um influenciador que tem 1 milhão de seguidores, mas tem uma média de visualizações de 4, 3 mil visualizações, porque a gente usa a For You Page, não entra no perfil do influenciador para ver os conteúdos. Isso me dá sinais de que não vai ter uma saudabilidade de entrega para a marca. Mas talvez um influenciador que tenha 10 mil seguidores e uma média de 10 mil visualizações nos conteúdos deles, me entregue um conteúdo muito melhor, me dê resultados melhores, tenha mais alinhamento com a marca, tenha mais alinhamento e saiba melhor como trazer uma mensagem de marca, porque isso também é um ponto muito importante, né? Como que a gente traz a mensagem da marca pro consumidor. Porque não é aqui, acho que vou puxar um tema Total. De roteiro. Tem muitas marcas que são bem fortes com o roteiro, né? Você manda uma ideia genial, fala assim, ó, trabalhei muito, escrevi um roteiro muito legal. E a marca fala assim, então, tem que falar A, B, C, assim. Se não for assim, eu não vou aprovar. E a gente super entende que tem algumas coisas que realmente são claims de marca. Mas o influenciador sabe como se comunicar com o público dele. O influenciador sabe o que ele tá fazendo. Ele construiu literalmente uma audiência inteira em cima disso. Então eu acho que, além da seleção, é também uma confiança no influenciador de que ele vai passar a sua mensagem da forma correta. E não necessariamente da forma como você quer, né? Sim. E nós temos uma influenciadora aqui, então eu queria ouvir o seu lado também nesse sentido. Sobre, poxa, eu sei, a Aline acabou de comentar, eu sei como fazer com que o meu conteúdo de fato engaje, tenha mais comentários, se esse for o objetivo, mas eu entendo ali quem que me segue, porque é a minha comunidade. E eu queria que você contasse casos, perrengues, questões que já aconteceram de que, poxa, eu sabia que dessa forma poderia ter dado melhor, porque eu conheço a minha comunidade, porém, por A mais B, foi solicitado dessa forma, ou vice-versa, enfim, você descobriu que algo super deu certo e deu um match de cocriação de fato, né, com a marca, com a agência. Isso é um assunto bem delicado, porque realmente eu acho que é um dos maiores problemas hoje que os influenciadores sofrem com as marcas. Porque muitas marcas, elas acham que o influenciador é um outdoor. Então, tem que postar o link desse jeito, tem que postar a promoção de tal. Então, esse é o grande problema, né? Eu já tive alguns problemas em que eu mandei, de todas as maneiras, eu já tive probleminhas, pequenos problemas. Quando eu mandei um roteiro e ele teve que ser extremamente alterado, e eu sabia que a forma como ele foi alterado não ia ser entregue para minha base da forma que eu conheço. Você tinha escrito o roteiro, sim, da forma ali que poderia dar certo, e aí mudaram. E aí mudaram e falaram, não, a gente tem que ser desta forma. Aí eu, ok, a gente acaba fazendo, já tá no meio do contrato, mesmo sabendo que talvez não vai ter um retorno tão efetivo se a marca deixasse um pouco mais livre. E também já teve momentos em que o roteiro aprovado, aí na hora de gravar o conteúdo, muitas vezes a gente acaba fazendo uma coisinha ou outra diferente, porque você é um ser humano. Adaptou, né? Porque, né? E aí o conteúdo né? Teve que ser regravado por detalhes que não iam influenciar em nada na entrega, mas a marca queria daquele jeito. Entendeu? Então, vem pra FKD que eu vou defender seus roteiros pra todos. Boa. Então, isso é algo que as marcas, elas precisam realmente, como a Lina disse, confiar um pouco mais no influenciador, porque o influenciador é a única pessoa que sabe falar com a audiência dele.
Então, a marca que tá de fora, ou a empresa que contratou, não vai saber, entendeu? Então, e ter um pouco mais de liberdade pro influenciador, de não precisar todas as telas, precisa ter um monte de coisa escrita, entendeu? Precisa, como se realmente a gente fosse um outdoor, como se fosse uma propaganda que tá passando na TV, que precisa ser uma coisa muito direta. Às vezes a gente tem que, né, dar um contexto para nossos seguidores, a gente tem que falar sobre de outro assunto. Imagina ter todas as telas, tem que ter um monte de informação. Então, esse eu vejo é um problema que acontece muito. Eu sei que existem regras da publicidade, mas se nós pudéssemos ter um pouco mais de liberdade no começo e no final, pode ter mais informações, tudo bem, mas pra gente reter esse seguidor no começo, porque na hora, assim, é incrível. A pessoa vê escrito publicidade, já tem um link, já tem um monte de coisa, a pessoa não engaja. Já perde. Total. E é engraçado que a Lina falou muito bem desse trabalho detalhado de curadoria, daí você vai lá e encontra um perfil super alinhado com os valores da marca, com um histórico super legal e fala, é essa pessoa que eu quero para fazer essa campanha. Daí o cliente, às vezes, pede para ele atuar como uma outra pessoa, engessar ele uma outra pessoa. Então perde o sentido um pouco, né? Porque daí a autenticidade, usa um ator, né? se é para roteirizar, né? Então, tem muito esse ponto que a Lina colocou e que a Isa sente na pele. Sim. E, Nath, conta um pouquinho pra gente como que funciona também os bastidores da FKD nesse sentido de até de apresentar, né, influenciadores, de fazer uma curadoria, de mensuração, de dados, como que funciona o processo de vocês para chegar num pós-campanha e mostrar para o cliente, olha, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, vamos seguir esse caminho, co-criando com o creator. Exato. Hoje a gente tem alguns projetos de microinfluência. A gente tem um projeto muito grande que começou em 2022 com 10 influenciadores e hoje tá com 150 e a meta é chegar a 200 até o fim do ano. E para a gente conseguir escalar isso, a gente contou muito com a ajuda de ferramentas que ajudam a gente a automatizar todo esse acompanhamento. Tecnologia. Não dá para ficar no Excel. Não dá para ficar pedindo print. E a gente usa hoje muito a nossa parceira Sprout com a Tagger, então a gente faz o acompanhamento por lá, a gente usa também para levantar nomes, mas é claro, não dispensa o nosso olhar, claro. E eu acho curioso que esse processo de levantar nomes, ele é contínuo. Eu acabei de levantar um nome aqui no webinar, que é a Isa, e ele vem muito de pesquisa, ele vem muito de você usar as redes, mas é legal quando você tem o apoio de uma ferramenta que você tem 1 milhão de filtros e consegue trazer exatamente, né, pensar. E então, com a ajuda dessas ferramentas a gente conseguiu escalar e, é claro, trabalhando com clientes com uma maturidade, que é o que eu falei no começo, que eu vejo um mercado mais maduro, mas talvez seja sorte, sabe, dos clientes que eu estou trabalhando, porque eu entendo que ainda tem muito para evoluir, vocês colocaram muito bem esses pontos. Mas é isso, um cliente que enxergou nisso, né, nesse projeto, algo além, sabe, além dos resultados de métricas, assim, sabe? Começou a olhar impacto na própria comunidade de influenciadores, porque é uma comunidade de influenciadores que são também empreendedores. Então começou a analisar uma coisa que não estava previsto no planejamento, que é como esse projeto tem ajudado os próprios influenciadores, empreendedores a darem um passo à frente, sabe, na jornada empreendedora deles. Porque a gente vê muito essa coisa de trabalhar com big name e a marca emprestando um pouco a reputação daquela pessoa, e eu vejo quando você trabalha com micro, é uma coisa que se alimenta ali. O micro também empresta um pouco a reputação da marca, sabe? Você ganha ali uma chancela de uma marca grande. Sim, então é muito legal ver isso. E para finalizar, para eu não ocupar muito tempo falando do projeto, esse ponto que a gente falou da cocriação, acho muito importante quando as marcas olham o influenciador como produtor
de conteúdo, como a pessoa responsável pelo asset criativo. Então, tu tá te entregando um alcance, mas acima de tudo, um produto, né? Um asset criativo ali que você pode usar de diferentes formas. E nesse projeto, é legal que às vezes a gente solta o mesmo briefing para todos esses influenciadores que a gente trabalha. E a gente vê a diversidade de formas de trabalhar com aquilo, assim, coisas que você jamais pensaria, sabe? E é o mesmíssimo briefing. E é o mesmíssimo briefing. Eu defendo muito a necessidade de um briefing, porque tem mensagens que você precisa passar, Claro. mas é aquela coisa de não engessar o formato, não engessar a linguagem. Então, é isso, eu fico sempre muito impactada com a qualidade, porque eu acho que o micro tem essa coisa da publi sem preguiça também, sabe? Principalmente o brasileiro, né? O brasileiro Exatamente. Brilha na criatividade. Brilha demais. Então é isso. E tem até uma curadoria que a UPix faz de publi sem preguiça, que a gente vê vários Publi pequenininhos. sem preguiça. E também falando, a gente, é claro que não é sobre um ou outro, né? Não é sobre o big, Claro, ou depende da estratégia. Depende, dá pra combinar, enfim. Queria puxar também a Isa para falar um pouquinho sobre, a Nath acabou de falar, às vezes é o mesmo briefing e cada creator tem ali a sua maneira de criar. E às vezes o escopo é para plataformas diferentes e precisa criar de formas diferentes. Como que você enxerga hoje, assim, até dando dicas, e como que é o teu processo de criação para diferentes plataformas que têm diferentes práticas, algoritmos, públicos e tudo mais? Eu tenho um posicionamento macro como Isabela influenciadora e eu tenho um posicionamento em cada uma das plataformas. Tá. Então, a partir do momento em que o influenciador, quando trabalha como profissional, ele tem um objetivo específico, né? Então, quando o influenciador tem um objetivo específico, ele sabe exatamente quais são as principais plataformas que ele tem que trabalhar. Então, não adianta você estar em todas as plataformas, né? Então, a partir desse momento, eu sei exatamente, cada plataforma me comunica de uma forma diferente, eu tenho um formato de conteúdo diferente. Certo. Então, o TikTok é realmente uma coisa muito mais natural, né? Que muito menos edição. O Instagram, pelo menos no meu Instagram, o meu posicionamento é muito mais aspiracional. Então, é uma coisa muito mais editada, muitos detalhes, uma curadoria muito mais bem feita. Então, quando uma pessoa me conhece, ela entra na Isabela Instagram e vê uma vitrine bonita. E quando ela entra no TikTok, ela vê a Isabela de forma mais profunda. Entendi. Entende? Então, é assim que as duas plataformas, elas caminham juntas e a gente consegue mostrar um pouco do lado do influenciador em cada plataforma de uma maneira diferente. Né? A partir do momento que, quando você se posiciona da mesma maneira, com o mesmo conteúdo em todas as plataformas, não vai funcionar. Total. Lina, deixa eu te puxar aqui para falar um pouquinho com a galera. O que você acredita ser o futuro do nosso mercado? No sentido de profissionalização, relacionamentos, campanhas, etc. Mas o que tu enxerga assim que é o futuro para quem tá nos assistindo se preparar? Olha, não sou vidente, mas eu acho que a gente tem um drive de mercado global para incluir mais micro-influenciadores nas estratégias. Como a Nath falou, 10 anos atrás, marketing de influência não existia. 5 anos atrás, era uma coisinha que se adicionava numa estratégia de mídia. Hoje, é um planejamento que tem que ser focado no marketing influência. E os micro-influenciadores são parte essencial disso. Então eu vejo campanhas maiores, eu vejo volumes maiores, eu vejo a gente usando os influenciadores de forma mais estratégica, então construindo mais narrativas, construindo narrativas mais longas, então menos trabalhos pontuais, mais construção de marca com micro-influenciadores, construção de comunidades. Então a gente não só olhar para os números, então quem tem mais seguidores, mas também quem tem mais reconhecimento, quem tem mais ingerência dentro de algumas comunidades, conteúdos um pouco mais específicos. E eu vejo muito um avanço em relação a realmente os resultados que a gente consegue enxergar com os micro-influenciadores.
Então a gente vai ter mais dados, a gente vai conseguir mapear melhor, as tecnologias são muito mais rápidas e as plataformas estão criando alicerces para a gente conseguir monetizar melhor esses processos. Então eu vejo um mercado aí muito quente e acho que a gente só tá começando. Ou seja, não fique de fora. Nunca. Agora, se você Resumindo. ainda não entrou, já tá atrasado. Legal, eu queria ouvir a Nath também sobre isso, um pouquinho do futuro. Eu concordo muito com a Lina e eu acho que é essa coisa de acabar essa barreira até dos micro crescerem exponencialmente mesmo, sabe? Uhum. A gente vê hoje essa coisa de não mais um funil de conversão, mas o loop infinito, né, de conversão, que é o consumidor ali que foi impactado por um influenciador que comprou e que daí fez ali despretensiosamente uma divulgação do que ele comprou e impactou outra pessoa, sabe? Então eu acho que é isso se retroalimentando, principalmente no TikTok, sabe? Total. E criando, aí a gente vê, e daí, né, surgem os UGCs, que A gente nem se falou nisso, né? entrou, mas Isso eu é acho outro que é muito- tópico muito profundo do Tá mercado hoje. anotado aqui, né? A união de micro com o UGC, toda essa questão Sim. também tá acontecendo muito agora. Exatamente, eu acho que é isso, eu acho que é aumentar cada vez mais e com esse olhar mais aberto do mercado, das marcas, em trazer essas pessoas, porque eu sinto muito as marcas querendo ouvir, sabe? Não, traz essa proposta, traz uma proposta assim, a gente vê o que... Então, eu acho que vai das agências também, sabe? Colocarem essa... Porque às vezes é mais fácil você gerenciar só uma pessoa, né? Só um grande nome. A gente sabe da dificuldade. Coloca assim, influenciadores no mercado pra você ver. Mas a parte boa é que a gente tem tecnologias que estão cada vez mais avançadas pra ajudar a gente. Exatamente, mas é isso. Então, eu acho que vai das provocações das agências mesmo. E a gente tem usado isso como uma boa prática, assim, na FKD, sabe? De, olha, tem esses dois caminhos e tem esses caminhos que podem estar juntos também, sabe? E cada vez trazer mais um juntos. pouquinho de cada. Boa. E pra você, Isa, que você enxerga assim de futuro na relação dos creators com as marcas, principalmente? Na relação com eles? Exato. Bom, o que eu vejo hoje em relação a isso é que hoje a gente já sabe que as marcas, os consumidores compram através dos influenciadores, certo? Total. Mas uma coisa que eu vejo que o mercado ainda não está vendo é que o influenciador, ele não é só mais um canal de venda, né, de anúncio. Ele também é um canal para consumir notícias, curadoria, opinião. Ele também é um novo Netflix dos consumidores. Então, hoje o influenciador virou um canal de mídia, né, em que a pessoa vai consumir tudo em um só lugar, e não só comprar produtos dos influenciadores. E as marcas que estão conseguindo surfar dessa mesma forma, elas estão se destacando muito mais do que outras marcas. Porque como que o influenciador ele cresce? Ele gera muito valor para a audiência. Quanto mais de valor ele gera, mais influência ele tem. E como uma marca está tentando crescer, ela só fica pedindo, compra de mim, compra de mim, compra de mim. A partir do momento em que a marca virar essa chave e entender que ela também precisa gerar valor, assim como o influenciador, ela vai conseguir dominar o mercado. Com certeza. Entende? Então, E gerar valor, desculpa te interromper, às vezes é entrando na rotina, né? Na sua rotina. Exatamente. Criando através das comunidades, né? Tem muitos cases que a gente pode ver aí de marcas que estão na rotina de muitos brasileiros hoje em dia. Mas o que eu vejo, um case muito legal de uma marca que, assim, se transformou é a NV. Por que ela saiu de uma loja de roupas para uma revista? Porque ela quer ser também um canal de mídia, assim como o influenciador é um canal de mídia. E a partir do momento em que ela vai gerar muito, muito valor para os seguidores que ela tem, ela pode vender o que ela quiser. Com certeza. É sensacional. A gente estava conversando sobre, até vocês se olharam, nossa, é um desafio lidar com vários micro-influenciadores. E aí tem uma pergunta aqui da Bárbara. Ela perguntou o seguinte, eu queria que a Lina começasse a responder um
um pouquinho o que a Bárbara perguntou aqui. Vocês têm exemplos de gestão de campanhas com mais de 200 influenciadores? Sim, a gente tá com uma campanha. Algumas campanhas, elas podem ser rápidas, então a gente deu um tiro rápido agora em App Day com a Amazon com 100 influenciadores, ou a gente pode fazer uma construção de marca com um volume alto de influenciadores. A gente tem um caso de TCL que tá acontecendo desde abril desse ano, que são 350 influenciadores totais na campanha, falando dos lançamentos da marca, focados mais em televisão, e a gente tá firme e forte acompanhando, fazendo toda a produção. A gente deve ter alguns cases de varejo grandes em novembro, e a gente tem um caso na Spark que é o case da Garnier, Sim. de L'Oréal, que a gente fez uma estratégia em muitas partes, com vários parceiros, inclusive, desde sampling a contratação de influenciadores grandes. Então a gente passou, acho que foram mais de 10 mil influenciadores, mais de 10 mil criadores de conteúdo, desde os GCs até grandes influenciadores falando dos produtos. Então eu acho que hoje o céu é o limite, a gente consegue fazer qualquer volumetria. Depende muito de ter um parceiro, uma marca parceira que esteja dentro com a gente, né? Porque L'Oréal comprou a briga com a gente nunca vai conseguir fazer nada sozinhos, Total. Né? A Spark e acho que todas as agências hoje são facilitadores. Então não tem desafio grande demais, só parceiros que estão dispostos a entrar nessa com a gente. Show de bola. A gente também tem uma pergunta da Giovana. Vocês trabalham com UGC? Só foi citar UGC? Minha pergunta. Vocês trabalham com UGC? Eu queria ouvir a Nath também sobre UGC, a diferença de micro para UGC, para o pessoal entender. Se a FKD trabalha, enfim. E também, depois um pouquinho a Lina sobre isso. E a Nath também sobre a Isa sobre UGC. Assim, qual que é... Se hoje no mercado o UGC, você entra nisso, não entra? Como que funciona hoje a sua atuação, né, como user generate content versus micro-influenciadora? Mas eu queria falar um pouquinho dessa diferença também para o pessoal entender. Então, o UGC, ele entra como a pessoa que não tá vendendo, não tá... ele vende mais o asset criativo dele, né? E não tanto a audiência. Então, a gente tem casos na FKD de influenciadores que são trabalhados como micro-influenciadores e como UGC, porque eles eventualmente são usados para uma campanha onde eles falam para o público deles, e a marca gosta tanto que encomenda um conteúdo que ela quer usar na página dela, sabe? Então eu acho que é uma linha aí que eu acho que não precisa existir um conflito, sabe? Com certeza. Né? Porque a gente tá falando de objetivos diferentes e que se o micro-influenciador for atento, ele vai aproveitar os dois, assim, sabe? E as marcas eu sei que já estão de olho nisso, porque é aquela coisa, cada vez mais a gente vê páginas proprietárias de marca que parecem um hub de influenciadores, né? Com pessoas reais, com consumidores ali. Então... Com certeza. Show de bola. Lina. A gente teve um caso recente de RD, que teve a promoção de 10 anos, acho que foram 10 anos, da Droga Raia e Drogazil, e a gente fez uma estratégia conjunta. Então eram 50 micro-influenciadores postando para sua audiência, 50 influenciadores, ou GCs, produzindo conteúdos como asset de marca. E é exatamente o que a Nath disse. A gente tem uma estratégia que se complementa. Então, você vê várias pessoas falando isso nas suas redes, e quando você vai pro perfil da marca, você vê pessoas reais falando a mesma mensagem. Legal. Então, traz mais credibilidade, traz uma proximidade, o conteúdo é super interessante, conteúdos indo até as farmácias, o que traz uma questão da vida real mesmo. Então, hoje o GC a gente faz muito. A gente tem um outro produto, né, que é irmão do Microboost, que é o V-Factory, que é só produção de assets, que também a gente usa para muitos clientes que têm demandas muito específicas. Então, precisa ser uma cidade muito específica, que a gente às vezes não acha influenciadores que tenham uma base legal, ou tem que ser um tema muito específico, que a gente tem que trazer um especialista, e vale mais a pena a gente direcionar isso com mídia. Então, a gente tem várias estratégias que a gente tem usado o GC. Sensacional. Boa, show de bola.
E para vocês, essa questão de UGC aparece muito? Como que você enxerga essa questão? Eu trabalho pouco com o UGC, faço, sim, porque é mais por questão de valer a pena também, Claro. né? Porque o UGC se acaba tendo um cachê um pouco menor, sendo que o trabalho, vamos dizer, é o mesmo, né? Mas você não tá vendendo a sua audiência. Sim. Então eu acabo trabalhando e eu acredito que para a marca é muito importante, porque são estratégias que se complementam, né? Como a Nath falou. Então, na hora de uma marca querer contratar, eu acho legal ele contratar tanto a audiência do influenciador, quanto também alguns assets para a empresa, porque quando a pessoa chega pelo influenciador, você entra no perfil, a pessoa já vai ter aquela proximidade melhor com o conteúdo da marca também. Gera ainda mais uma conexão, né? Uma autenticidade exato. ali da marca. Legal. O André perguntou como é o nome dessa ferramenta? Qual ferramenta, André? A gente falou de Sprout. A gente falou de Sprout, a gente falou de MicroBoost. É que o Sprout ele teve um rebranding recente. Algumas pessoas podem conhecer melhor como Tagger, né? Sim. Eu conheço como Tagger, que é o brasileiro. O André comentou: estou com dificuldade em encontrar influenciadores no Macapá. Estamos fazendo na unha. Não, André, não faz na unha. Não sofre fazendo na unha. Existem tecnologias, ferramentas para te ajudar nisso, como a Sprout. Deixa eu subir aqui na questão também da Sabrina. Eu queria saber se a Lina tem alguma dica para Sabrina. Como vocês veem a questão de ética em comunicação para a saúde com micro-influenciadores? Por exemplo, temos muitas marcas de suplementos dentro desse nicho. É um tema bem complexo. Hoje a gente tem algumas legislações que a gente se ampara, principalmente para médicos, dentistas, profissionais de saúde, que a gente tem que respeitar muito e muito bem. E até suplementação é uma coisa que é difícil até explicar para os influenciadores que o produto tem qualidade, que é um produto respeitado. Então a gente tem um pouquinho de dificuldade de trabalhar com esse segmento, mas a gente tem alguns cases. A gente fez alguns cases recentes, a gente teve Herbalife, a gente teve algumas marcas que a gente fez alguns produtos, e a gente sempre entende, trabalha ali de uma forma muito clara, trazendo marcas que têm responsabilidade e qualidade nos seus produtos. Show, sensacional. Algum ponto também a complementar sobre isso, Nath? Hoje eu não trabalho com nenhuma marca da área, mas já trabalhei com marketing digital, com marcas de saúde, e desde o próprio branded content, de ter ali um blog para falar qualquer conteúdo, é uma função muito grande, sabe? De você realmente precisar de um especialista, de justificar de colocar ali a fonte, né? De cada informação que você está colocando. Então eu acho, e isso também é um padrão. Eu vejo que influenciadores responsáveis trabalham com essa coisa de referenciar tudo que eles falam quando é um conteúdo científico, né? Show. Deixa eu passar aqui rapidinho e também comentar, né, para todos, que grandes oportunidades. O ano não acabou, né? Vamos lá, tá acabando, mas não acabou. E passa rápido, Jesus amado. Parecia que eu tava montando a árvore de Natal ontem. Nem falha. Mas não acabou, tem verão, tem Black Friday, tem Natal e, enfim, lançamento de produtos específicos das empresas, etc. Mas a gente ainda tem grandes oportunidades para usar o marketing influência nessas grandes datas, e Black Friday é uma data gigantesca para quem varejo, produto, até mesmo serviço. Acho que Black entra em tudo, né? Todo consumidor, eu tô esperando a Black chegar para alguma coisa adquirir, né? Então... E tem compra do pequeno também, eu puxar a sardinha pro meu cliente. Compra do pequeno em outubro. Boa. Verão, férias, então tudo isso ainda tem nesse quarter, né, chegando para explorarem influência. E como explorar influência, né? A gente falou muito de ferramenta, de tecnologia, de sair do Excel, de não achar na unha um influenciador. A gente tem uma plataforma que é a mesma plataforma que a Spark usa nos serviços. A gente também disponibiliza para quem quer conhecer essa plataforma
no mercado, que é a Sprout Social, né? A antiga Tagger, talvez alguém conheça também por esse nome, né? A Tagger. Nessa plataforma, a gente tem um módulo de curadoria, de gestão de campanha, de analytics, métricas, enfim, tá tudo lá. Recentemente, a plataforma passou por uma atualização muito legal, utilizando inteligência artificial na busca de creators. Então, para quem tiver interesse, a gente está liberando um teste, então, sem compromisso, para testar, para entrar lá, fuçar, entender como funciona com o nosso time, beleza? E além disso, para quem tem interesse em trabalhar especificamente com micro-influenciadores, aqui na Spark a gente trabalha através do Microboost, enfim, tem várias maneiras de falar o nome do produto. A Lina é a grande responsável pela operação deste produto, então temos aqui a especialista para tirar dúvidas e tudo mais. E esse produto ele tem aí um como funciona, né? Não vou entrar aqui no detalhe, a gente vai mandar esse material já, mas é uma seleção personalizada, curadoria rápida, uma gestão completa, como a Lina também já comentou. E o que eu acho mais legal deste produto é que em até 7 dias está no ar, né, Lina? Não sei como seu time faz isso, mas em até 7 dias... A gente tem a tecnologia certa, né? Boa. Em até 7 dias está no ar, com um escopo lá pré-definido, tudo certinho, bonitinho, para vocês testarem. Então, quem deseja testar micro, né, inclusive com a Creators que está aqui, né? Por favor, né? Microboost está aqui para ajudar vocês em todo esse processo. Beleza? Deixa eu passar. Esse aqui é um outro case que a gente tem, então para quem acha que microinfluenciadores não trabalha com segmentos como o segmento de finanças, trabalha também, né? Esse é um case do Banco Neon que a gente tem, mais um deles, né? Com 30 microinfluenciadores, mais de 140 conteúdos, e por aí vai. Lina, obrigado por estar aqui, de ter topado, de ter parado um pouquinho a sua tarde para falar com o pessoal sobre os nossos processos, sobre a Spark, sobre o produto que você lidera e tudo mais. Gratidão, muito obrigado. Obrigada pelo convite. Boa. Nath, obrigado também por estar conosco, representando a FKD, né, que tem N outros colaboradores, mas você está aqui como porta-voz para mostrar um pouquinho como funciona a operação de vocês com microinfluenciadores, creators. Então, obrigado por ter participado. Eu que agradeço e obrigada pela ferramenta. Boa. Nos ajuda todos os dias. Isa, muito obrigado por estar com a gente, também trazendo esse lado do creator, do microinfluenciador, porque a Spark sempre tenta trazer também esse lado em todas as nossas iniciativas para que o creator, junto com a marca, junto com a agência, com o parceiro, faça o trabalho fluir, né, ser o melhor possível. Então, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você e obrigada a você também. Boa. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Valeu, até mais.